Aquela periodontite avançada, crônica, ela tem muitos desdobramentos, ela tem muitas consequências, que vão além, muitas vezes, do mau hálito, da infecção na boca, do desconforto, de problemas sistêmicos, mas localmente ela também acaba destruindo muitos tecidos. Então é muito frequente você de repente ter aquele animalzinho que está espirrando muito, está com secreção no nariz. E aí, quando você fala em espirrar, você fala em fungar, em algum tipo de movimento como se ele quisesse tirar algo de dentro do nariz. E às vezes isso vem com movimento de cabeça, ou com movimento de patas na face, ou de coçar o rosto em algum lugar. E você já nota nesse animalzinho um mau hálito muito intenso. Essa secreção no nariz, esses espirros constantes, eles podem estar diretamente relacionados à infecção na boca, à doença periodontal. Então, é frequente principalmente em raças pequenas, com até 10 quilos. Podem acontecer em raças maiores, mas tanto cães como gatos também são acometidos por comunicações oronasais. Você vai perceber que esse paciente vai ter essa secreção pelo nariz, que pode ser um pouco de catarro, ou esverdeada, ou amarelada, ou pode ter um pouco de sangue, ou mesmo pode ser um pouco mais clara, um pouco mais escura. E viscosa. Essa condição, essa doença que vai ocasionar essa comunicação oronasal tem várias consequências graves para o organismo. O primeiro deles é a dor, o desconforto. Imagina quando você come alguma coisa e aquilo vai para o nariz. É extremamente desconfortável. Imagine o animal sentir isso todas as vezes que se alimenta, que bebe água. Porque esse alimento, essa saliva, essa água está indo constantemente para o nariz. Então, quando acontece esse tipo de problema, o paciente vai ter um incômodo, um desconforto ali constante nessa área. E ele pode não demonstrar. Ele pode estar se alimentando normalmente e ter uma vida muito próxima do normal, com exceção desse mau hálito intenso, desses espirrinhos, esses fungados e eventualmente alguma secreção pelo nariz pode acontecer também, inclusive sangramentos. Outro problema que pode acontecer é que a saliva não é feita para ficar na cavidade nasal, dentro do nariz. A saliva é feita para ficar na boca. E quando essa saliva entra dentro da cavidade nasal, isso gera uma rinite, uma inflamação dessa mucosa nasal. E isso irrita essa mucosa constantemente e pode formar uma rinite crônica. Alimentos também podem ir para a cavidade nasal e serem aspirados ou broncoaspirados, e isso ir para o pulmão também. Então é muito importante que a gente identifique as comunicações oronasais e identifique e trate imediatamente, porque isso vai dar um conforto, uma qualidade de vida muito grande para esses animais que estão sofrendo com esse problema. Então, nessa imagem, você consegue ver que a boca ela tem um íntimo contato com a cavidade nasal. E nos animais, essa separação entre boca e nariz, na parte interna, ela é muito pequena, ela é muito fina. Ela é feita por uma camada fina de osso. E a periodontite vai destruir esse osso. E quando isso acontece, eu vou ter as duas cavidades comunicadas. Para a gente ter uma imagem melhor do que pode estar acontecendo, vamos tentar ver de lado o paciente num corte transversal. Então, a gente vê aqui a cavidade oral, onde você vê os dentes, e aqui você vê a cavidade nasal, que é dentro do nariz. Essas duas cavidades, elas precisam estar separadas, elas não podem estar em contato uma com a outra. E o que separa elas? Dentes e osso. Então, quando eu tenho uma perda óssea ou uma perda de dentes ali importante, eu posso ter essa comunicação. Vamos dar um zoom aqui e olhar exatamente como é que funciona isso. Então, quando eu tenho o osso, os dentes e essa íntima relação da boca com o nariz, a doença periodontal ela vai destruir esse osso. E essa destruição leva com que saliva, alimentos, água, ela entre por essa passagem que foi criada
pela infecção, pela perda óssea. E essa passagem aqui vai exatamente causar essa rinite, esse quadro de espirros ou até sangramento nasal. Isso é muito frequente em pacientes com doença periodontal avançada. Isso pode acontecer na área dos incisivos, pode acontecer na área dos caninos, ou pode acontecer também em área de premolares. Todas essas áreas de dentes superiores da maxila têm algumas áreas que podem predispor a áreas de comunicações oronasais. Se você olha esse modelo aqui de crânio, você observa a cavidade nasal, que está aqui dentro, e você observa os dentes que estão intimamente em contato com essa cavidade nasal. Então, você tem os incisivos, você tem o canino e você tem premolares, até aproximadamente o terceiro premolar maxilar. E aí você pode, com a perda de osso, que é muito fina entre essas duas cavidades, você conseguir já ter uma comunicação oronasal. Isso pode acontecer por doença, isso pode acontecer também por situações iatrogênicas, ou seja, alguma extração de algum dente que não foi feita de uma maneira correta ou que teve alguma complicação, que pode gerar também essas comunicações, fraturas, quedas, tumores, neoplasias dentro da cavidade nasal, que destroem esse osso também, podem levar a essas comunicações oronasais. Como a gente vai fazer o diagnóstico? Além da sintomatologia clínica, como a gente vai diagnosticar precisamente essa comunicação oronasal? No paciente, você vai perceber que a gente já tem uma área de retração gengival na região vestibular, mas principalmente na região palatina, ou seja, na região do dente que está em contato com o céu da boca, com o palato. Então, essa margem gengival na região palatina, ela começa a descolar do dente. E aí forma exatamente uma bolsa. E essa bolsa, cada vez mais profunda, vai levando à perda de inserção e de osso naquela estrutura, levando à comunicação oronasal. E facilmente pode ser diagnosticada com uma sondagem clínica. Um meio de sonda periodontal, você vai imaginar que essa sonda não deveria entrar dentro dessa cavidade, deveria estar fechado. Como essa sonda ela penetra dentro da cavidade, a gente tem um diagnóstico de comunicação oronasal. Lembrando, gente, que esse diagnóstico deve ser feito com o paciente anestesiado, porque isso gera muita dor e muito desconforto no exame clínico com ele acordado. Então, não faz sentido algum a gente fazer isso com o paciente acordado. Inclusive, é uma área muito vascularizada, muito sensível, que pode ter um sangramento bem importante se a gente faz isso com o paciente acordado e sem muita delicadeza, ok? Se a gente colocar isso numa imagem, a gente vai ver a sonda entrando entre o dente e o osso, que não existe mais, até a cavidade nasal, até o nariz. Então, essa lesão aqui, essa sonda entrando nessa região, é o diagnóstico de comunicação oronasal. Isso pode ser feito também de forma radiográfica. Radiograficamente, você também vai perceber essa perda de inserção óssea entre a raiz e o alvéolo. Porém, clinicamente, de uma maneira muito rápida, você também pode fechar esse diagnóstico de comunicação oronasal. Quando não tem o dente, às vezes é mais fácil a gente perceber essa comunicação, como nesse paciente. Ele perdeu o dente canino e aí formou esse buraquinho, essa comunicação que esse buraquinho está exatamente mostrando, é uma janela para dentro do nariz. Então eu consigo ver toda a cavidade nasal aqui dentro. Então todo esse osso que deveria estar aqui protegendo, ele foi perdido e aí o tecido retraiu e formou uma comunicação oronasal. E isso é uma situação que, mais uma vez, é muito desconfortável para o paciente. Ele pode, inclusive, não querer se alimentar bem, ele pode sentir dor, ele pode desenvolver problemas respiratórios de trato, tanto respiratório superior como também respiratório inferior, quando há uma aspiração desse conteúdo. Então, essas comunicações, elas precisam ser corrigidas, ou seja, eu preciso fechar
essa abertura, para que não mais vá saliva ou alimentos para dentro da cavidade nasal. Então, ela pode também ser vista visualmente, de uma maneira muito simples. Porém, como é que acontece isso? Pacientes com doença periodontal avançada, onde esse dente está com muita mobilidade, quando esse dente pode sofrer um trauma e ele cai de dentro da boca, sem haver um fechamento correto, ou mesmo algum tipo de extração que não houve o fechamento correto da área. E aí vai ficar o resquício da comunicação oronasal. Em outro paciente, a gente está vendo aqui que é um gato. Veja como eu tenho uma área muito discreta nessa região, praticamente a gente nem consegue ver. Mas esse gatinho tem muita clínica de espirros, de secreção nasal, de incômodo. Então, sempre que esses gatinhos ou que esse cão ele não tem o dente nessa área superior da maxila, até mais ou menos o terceiro premolar, a gente pode suspeitar de algum tipo de comunicação oronasal. Lembrem, gente, isso é um processo inflamatório. Isso é um processo que pode levar a questões não só locais como sistêmicas. A importância da gente identificar, diagnosticar e tratar corretamente. Quando eu coloco a minha sonda periodontal, veja que ela tem vários tracinhos. Cada tracinho desse representa 1 milímetro. Então, se você notar essa aberturinha aqui, ela até tem menos de 1 milímetro. Então, você nota, é uma coisa muito pequenininha. Mas não se engane, as comunicações elas são muito maiores do que o que a gente vê. Então, se a gente está vendo algo de menos de 1 milímetro, certamente ela está até 6 vezes maior do que o que a gente está vendo dentro da boca, porque o tecido, o osso, ele vai ser destruído e o tecido pode encobrir, dando uma falsa sensação de que ela é menor do que ela é na realidade. Então, quando a gente usa essa sonda milimetrada, essa sonda aqui tem aproximadamente 15 milímetros. E quando eu tento introduzir ela nessa abertura, veja, ela entra quase que completamente. Ou seja, toda essa porção aqui da sonda, ela está dentro da cavidade nasal. Então, isso me diz que existe o quê? Uma comunicação oronasal nesse gato. E isso possivelmente é o que está causando todo esse desconforto, essa secreção nasal e até alteração de exame. Tudo isso pode gerar por conta de um processo inflamatório crônico. Quando a gente vai fazer a abertura, a inserção desse tecido, para eu ter uma ideia real do tamanho dessa comunicação, veja, eu fiz um pequeno retalho aqui do tecido, descolei, expus a questão do osso para eu ver exatamente qual é o diâmetro dessa abertura, que visualmente estava em torno de meio milímetro, só que na verdade ela está com quase 6 a 7 milímetros de diâmetro. Então, isso é importante por quê? Porque eu preciso planejar corretamente o fechamento dessa comunicação. Então, eu sempre tenho que ter um tecido 2 ou 3 vezes maior do que a minha comunicação para fechar isso corretamente sem tensão, sem risco disso abrir ou disso gerar outros problemas, outras complicações. Mas por que eu tenho que ter um tecido sem tensão nessa área? Porque existe uma pressão negativa na cavidade nasal que vai empurrar esse retalho. Então, se esse retalho estiver muito apertadinho, muito juntinho, com essa pressão negativa, eu vou ter a ruptura dos pontos e o problema vai persistir. Então, é muito importante procurar um veterinário dentista especializado em cirurgias orais e bucomaxilofaciais que vão corrigir corretamente esses defeitos, essas comunicações. E aqui eu tenho o resultado final do tecido que foi completamente fechado e eu tenho vários pontinhos aqui também. Então, isso vai devolver muito mais conforto ao paciente, vai evitar que essa secreção, esses alimentos entrem na cavidade nasal, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor e a gente vai resolver o problema da inflamação crônica nessa região. Então, fiquem atentos, sempre que o teu paciente ou o teu animalzinho
ele tiver esses espirros frequentes, constantes, esses engasgos muitas vezes, essa secreção no nariz ou esse nariz sempre molhadinho, procure um atendimento especializado para identificar se esse paciente não tem já uma comunicação oronasal decorrente dessa periodontite crônica ou decorrente de algum procedimento cirúrgico anterior ou de algum trauma ou mesmo de algum tipo de neoplasia. Fiquem atentos. Se você gostou desse conteúdo, encaminha para alguém que você acha que precisa saber dessas informações. Fica aqui com a gente fala muito sobre odontologia veterinária e informações muito legais, um conteúdo muito legal aqui no nosso canal. Até a próxima.